Fala, Fel, tranquilo? E aí, qual a sua opinião? Brigar somente pelo Brasileirão e abrir mão de tudo, inclusive a Sul-Americana? Ou o Corinthians deveria jogar mais sério a Sul-Americana? Porque, vamos falar a verdade, o time não tá muito afim, né, Fel? Eu sei que a falta do técnico tá contribuindo para isso. A gente vê um time praticamente sem comando, perdido, não sabe qual competição priorizar. Com o Ramon Dias estava muito claro que não ia priorizar a Sul-Americana, mas você acha que largar a mão da Sul-Americana, talvez investir um pouco mais na Copa do Brasil, mas priorizar somente o brasileiro é o ideal? Queria saber a sua opinião, coloca aqui nos comentários. A mídia analisou tudo da partida e que baita análise do Zé Elias. E da situação de Félix Torres, que depois de hoje acho que não veste mais a camisa do Corinthians, que assim seja. E o Choca, hein, Fiel? Injustiça com o garoto, hein? Vamos ver o que eles estão falando. Se inscreva aí no canal, fortalece com aquele like. Aqui é tudo do Corinthians todos os dias. Vamos pro vídeo. Montevidéu por 1-0, gol do Romero, que nós nunca criticamos. Nunca criticamos. E ele salvou, porque o Félix Torres hoje, olha... Zé Elias, fala Zé, e aí? Boa noite, Seng, boa noite, Tuca, boa noite a todos, né, que estão nos assistindo. A sua introdução aí de, né, foi difícil, foi o jeito corintiano de ser, né? Um homem a menos, mas, gente, com 3 minutos de mas jogo. É o Racing, não é o Racing da Argentina, gente. Mas se fosse o Corinthians, assim, ó, 3-0, o Corinthians tocando de um lado pro outro, bola pra cá, não é o bola pra lá, não é o Corinthians, né? O Corinthians tem por essa tradição, por tradição, um jogo mais difícil, mais complicado, mas hoje foi muito mais do que a gente esperava em relação ao comportamento, né? Acho que o Corinthians deu uma sorte, vamos dizer assim, porque a equipe do Racing tem enormes limitações, é um time que não consegue jogar, é um time que já veio, né, acho que se eu não me engano, com 9 desfalques. Cheio de desfalques. O time titular já é complicado, você imagina o time reserva. Então eles jogaram um pouquinho quando o Félix Torres foi expulso aos 13 minutos, aí eles empolgaram, que é natural, né, você expulso, então vão partir para cima. Aí quando o Corinthians se ajeitou, o Orlando coloca o Ranieri para trás, faz 2 linhas de 4, deixa só o Yuri Alberto lá na frente, o Memphis volta um pouquinho para ajudar. Vamos com o Romero primeiro? Vambora. Prioridade para Neoquímica Arena, Romero! Na Comebol Sul-Americana. A gente precisava ganhar hoje, uma vitória, como você fala, importante, né? A gente deixou pontos aqui no jogo contra o Huracán. Na Colômbia a gente não conseguiu a vitória, hoje a gente precisava ganhar, era uma obrigação de qualquer jeito, como a gente fala, né? E hoje foi o jeito do Corinthians. A gente tentou, dificultou muito a expulsão, mas a gente tentou bastante para levar esses 3 pontos, que vai ajudar muito para subir na tabela. Obrigado, Romero. Romero ao vivo, diga, Zé. Não, então, e aí quando tem a expulsão, eles começam a sair um pouquinho mais pro jogo, o time do Racing, aí tomam 2 ou 3 contra-ataques, se eu não me engano, né, porque eles fazem uma marcação suicida, né, homem a homem com os zagueiros. E aí depois eles recuam um pouquinho, porque se assustam, aí o Corinthians começa a controlar um pouco mais o jogo. O Corinthians precisou de uns 15 minutinhos para se restabelecer na partida, né? Se ajustar, né? E depois foi aquela história, né? Fez o gol, um escanteio, fez o gol, depois administrou o resultado, mas era importante ganhar. Sem dúvida. Não importa de como, quem faria o gol, quem seria o herói da partida, mas o importante era o Corinthians ganhar, porque precisava de uma vitória. Né? Tuca veio com a gente, o Tuca trabalha com a gente aqui nos canais ESPN, está sempre na hora do almoço ali, ajudando a dirigir o programa, o F-Show. Sim. E o Zé Elias, durante muito tempo, frequentou o F90, foram 3 anos e meio. Trabalhamos juntos no F90 todo esse tempo. Que está aqui com a gente hoje para falar um pouco do jogo do Corinthians. Aliás, estamos no ar a partir de agora, no YouTube, no TikTok, estou com o chat aberto para você participar. Fala, é isso aí, é uma honra primeiro estar aqui. Zé Elias, grande amigo, Tseng, o fã de esporte aí chegando, fiel torcida chegando. Hoje o Corinthians precisou ativar o modo vamos jogar com raça e com coração. E eu acho que a expulsão do Félix Torres acabou sendo um males que vem para bem. Eu digo assim, no sentido que o Corinthians ele entrou desleixado de novo. Entrou desleixado como tinha feito com o CV, entrou desleixado como tinha começado com o Huracán, deu chance, teve aquele gol ali que por pouco não saíram na frente, mas o gol foi anulado. O Corinthians começou meio assim, até o Carrilho, que geralmente é o cara que dita o ritmo do jogo, começou devagar, começou lento, mas aí o Félix Torres expulso, muito bem expulso, aliás, se não fosse expulso pela falta, tinha que ser pela grossura. Foi impressionante, que jogada feia, que jogada horrorosa do Félix Torres.
bem expulso. Como o Zé falou, o Corinthians precisou de uns 15, 20 minutos para entender o jogo, começou a marcar ali com as duas linhas de 4, começou a atacar com 4-2-3, né, uma formação diferente, mas de repente ele começou a encontrar a jogada, o Memphis começou a participar mais do jogo. É muito engraçado, né, que o Memphis contra o Palmeiras, ele falou que quando jogou contra o Palmeiras ele precisou fazer um jogo tático, precisou fazer umas coisas que ele não gosta de fazer. Hoje ele de novo precisou fazer um jogo tático e acho que quando ele precisa fazer o jogo tático, ele vai bem. Porque ele é um cara que lê o jogo, que já participou de partidas muito grandes. Hoje o Memphis foi muito bem, eu acho que ele comandou a reação do Corinthians, ele assustou o adversário e o Corinthians precisava ganhar, agora foi para terceiro lugar, está vivo na competição e vai lutar pela ponta e pela classificação. Na verdade, a Copa Sul-Americana, para você que está nos acompanhando, só classifica o primeiro, tá? Sim. O primeiro direto para as oitavas de final. E o segundo vai fazer o playoff contra o terceiro da Libertadores. Casca grossa. Casca grossa, tudo bem, que quem está na Sul-Americana decide em casa. Mas mesmo assim é difícil. Não era para sofrer desse jeito, essa é a primeira coisa. Mas é o Corinthians num momento conturbado que não tem nem técnico, né? E ainda continua a saga, né, de quem será o novo treinador, né? Porque, a princípio, conversando com algumas pessoas, o Corinthians tinha sondado o Dorival, mas não tinha, de fato, conversado com ele da maneira que está conversando agora, né? Então, números, não tinha o número. Priorizou o Tite. O Tite, todos nós sabemos a história, né, da saúde mental, de ter uma parada tal, para ver realmente repensar a vida, e voltou a falar com o Dorival. O problema, Tseng, são os 14 salários que o Dorival está para receber da CBF. E eu acho que ele está certo, né, em querer receber. Então, só 14 salários? São pouca 14 coisa. salários, uma bufunfa. Está no contrato, né? Está no contrato, ele trabalhou, ele foi mandado embora e tem a questão da multa, a rescisão. E aí ele está no direito dele de cobrar e de esperar por receber. Agora, não sei se ele somou isso ao salário que ele gostaria de ganhar, eu não sei qual foi o tipo de tratativa, e eu acho que assim, com todo o respeito ao Dorival, o Corinthians não pode pagar nem para o Dorival, nem para o Tite, nem para ninguém 3 milhões de reais para um treinador. Esse valor é surreal. Isso não existe. Né, eu já acho um absurdo, eu acho que o jogador de futebol hoje vive num mundo fora da nossa realidade. Eu acho que tínhamos que ter um pouquinho mais de controle em relação a isso, os pés no chão. As pessoas falam, mas o jogador, o clube... O grande problema do futebol hoje, assim, porque a maioria, todo mundo reclama dos calendários. Tem 350 jogos por ano, tem 990 jogos por ano, tem viagens, tem isso e aquilo. É simples, né? Diminui o salário do jogador, aí você tem como barganhar um calendário melhor. Só que o que acontece? Mas é uma briga muito difícil. Essa é difícil, né? mas assim... o cara vai lá e sai do Brasil. Sim, e paga, mas assim, Tseng, o grande problema, e ninguém fala isso, assim, são os altos salários. Então o que acontece? Os clubes, porque eles têm o compromisso de pagar e de contratar grandes jogadores, os salários são altos. Então o que acontece? A Federação Paulista de Futebol, que é o que paga mais, você acha que os clubes vão deixar de jogar as 20 datas? São 18 ou 20 datas do Campeonato Paulista? Paulistão são 13 mais uma, duas, mais 4. Mais 4. Só as fases você vai passando. Você acha que os clubes vão deixar de jogar pelo prêmio que ganha? Não vão, não tem como. Por quê? Porque é importante para você fazer um bom time, né? Para você contratar grandes jogadores. E jogadores que precisam ainda provar muita coisa na vida, que ainda fizeram muito pouco, já recebendo cifras surreais. Né? É bem complicado, mas o Corinthians, eu acho que o Corinthians, por exemplo, o Corinthians tem um elenco para jogar uma competição. Não acho que o Corinthians tem elenco para jogar as 3 competições. E já sofreu com isso nos últimos 2 anos, né? Quis sonhar com Copa do Brasil, Sul-Americana e quase foi rebaixado. Quarto domingo, não tem como. Elenco para isso. Não tem como. Então, assim, daqui a pouco nós teremos uma definição do treinador, e dentro dessa definição do treinador teremos... O Corinthians tem que colocar prioridades, metas. Qual a prioridade? Nós vamos na Copa, vamos levar o Campeonato Brasileiro, porque eu acho que esse ano o Campeonato Brasileiro está muito difícil. Sem dúvida. Eu acho que está muito mais difícil do que o Campeonato Brasileiro do ano passado. Então o Corinthians tem que ficar atento em relação a isso e definir logo o seu treinador. Porque o Corinthians vai acertar o seu time com o campeonato andando. É aquela coisa do pneu furou, o carro continua rodando e você vai ter que trocar o pneu sem ter problemas. E essa é uma decisão que tem que ser tomada de cima para baixo mesmo, né, Zé? Tem que sentar ali o Augusto Melo, o Fabinho Soldado, o treinador, se vier ser o Dorival ou se for outro, e falar em qual que a gente vai. Porque assim, o Corinthians tem condição de lutar pelo Brasileiro? Eu acho que não.
Mas assim, se ele priorizasse o brasileiro, ele poderia ameaçar os times lá de cima. Mas em compensação, ele pode brigar pelo título da Sul-Americana. E aí, o que vale mais a pena? Brigar pelo título brasileiro, brigar pelo título da Sul-Americana? Eu acho que eles vão ter que juntar ali Se eu a não... cúpula e pensar bem o que fazer. Desculpa. Imagina, Zé. Se eu não me engano, por favor, é que são tantos jogos que a gente acaba Sim. ficando meio maluco. Se eu não me engano, o Corinthians tem mais um jogo dentro de casa Tem. Ó, e 2 jogos fora pela então, a Sul-Americana. situação do Corinthians, o Corinthians é que o Corinthians perdeu a primeira pro Huracan, né? Sim, em casa. Todo que- o problema do Corinthians foi esse. Então, na próxima rodada, o Corinthians casa de novo. Só que aí tem as 2 últimas fora. Então, o Corinthians vai jogar contra o América de Cali Em aqui. casa e depois joga as 2 fora. No dia 6. Contra o Nacional deve ganhar. Sim, aí depois sai para jogar contra o Racing e depois na última o Huracan. partida contra o Aí Huracan. eu pergunto pra você, Tseng, pro Tuca, qual time vai jogar essas 2 partidas? O time titular ou o time mesclado? Porque tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. Não, hoje mesmo já Né? é uma prova, né? Porque o Corinthians tem o Flamengo no domingo. E depois Talvez, tem Novo talvez se Horizontino. fosse o Ramon Dias, eu não sei se o time teria sido Sim. tão titular como foi hoje. Mas o Orlando Ribeiro pensou, bom, isso aí não é problema meu, eu vou colocar o melhor time que eu mas tenho eu à acho- disposição Então, eu acho que vai para depender ganhar o muito do que vai jogo. acontecer contra o América de Cali. Sem dúvida. Acho que a decisão do Corinthians é semana que vem. É. Não, semana que vem, não, na outra semana, né? Na outra semana. Sim, semana que Na vem outra Copa do Brasil Isso, e depois... depois na outra semana. Contra o América de Cali. Se não venceu, aí esquece. Porque hoje o Huracan tem 7, o América de Cali 5, porque agora há pouco terminou 0-0 o Huracan e América de Cali. Não é um resultado ruim. Não, não. E o Corinthians tem 4. O 7, Huracan 5 vai e pra 4. 8, não é? 7. O Huracan, 7. É, 2 vitórias e um empate. Isso. Isso. 7 Certo, pontos. sim. Então 7, 5 e 4. Se o Corinthians venceu o América de Cali, passa o América e vai para 7 pontos. Então dá para brigar ainda, que o Huracan vai pegar Não, o ainda Racing, mais que o Huracan- Corinthians pega o Huracan só na última rodada, né? Exatamente. Então a primeira coisa que o Corinthians precisa pensar é, vou ficar ali em segundo lugar para já garantir no mínimo um playoff, e aí eu vou pra Argentina para eu seja o que Deus quiser, para ver se eu O duro é você ficar consigo sair vivendo primeiro. semana a semana. Sim. Porque mexe demais o planejamento. E detalhe, nesse domingo é o Flamengo, na outra semana é o Inter, o brasileiro continua, e o brasileiro é um nível E muito não mais tem- alto, né? E não vai ter como tirar o pé. Por Não isso tem que eu tô como. dizendo, agora, o Corinthians definindo o treinador, provavelmente o treinador vai sentar, vai fazer o planejamento de tabela, vai escolher esse time aqui, a gente joga com esse jogo com esse time, esse jogo aqui nós vamos mesclar, esse jogo aqui tem que ser time reserva. E o cobertor é Porque- curto, né, Zé? É, porque o time do o Corinthians não tem 18 jogadores, Sim. o Corinthians tem 11 e mais 3, mais 4, vamos dizer assim, eu acho. Não, poucas são as Né? Porque posições se que o você- reserva imediato... Se você pegar lateral direito, o Mateuzinho, nós não estamos falando de um Sim. treinador. Mateuzinho, não tem reserva para o Mateuzinho. O Léo Maná Não, é um ainda menino. não convenceu. Não convenceu. Lateral esquerdo, o Anrileri, né? Uhum. É bom jogador. Tem Bidu e tem Hugo. Tem até o Palácios, né? Né? Não, Palácios esquece. Palácios esquece. Né? Então, só para você. Zaga. Félix Torres, depois do que aconteceu hoje, eu acho que não deve jogar mais no Corinthians. Você sabe qual é a Se zaga jogar- ideal do Corinthians, né, Zé? Entendeu? É a que tá fora. É sempre a que tá fora. Você nunca Não, olha pra zaga que tá em campo e fala, esses assim, me convencem. Aí, entre André Ramalho e Kaká, eu prefiro Gustavo Henrique e Kaká. Por quê? O André Ramalho é muito bom jogador quando se joga na defesa 3. Verdade. Que aí ele é o líbero e aí ele consegue fazer as leituras para fazer as coberturas. Quando ele é uma linha de 4 e ele tem que sair Sim, pra falta buscar velocidade, atacante, né? É mais difícil. É mais difícil. Então, assim... E acho que ele a falha zaga- bastante no jogo aéreo também, né? Uma coisa ali Isso, de tem impulsão. ele não é o jogador para isso. Ele é o jogador para fazer a cobertura, para jogar na sobra, porque ele tem a E capacidade o garoto, de fazer hein? isso. O E garoto jogar. falhou contra o Barcelona Então, de Guayaquil lá e nunca mais Então, voltou. O Tchoca a gente precisa entender o dia a dia. Sim. Como os clubes não abrem nos treinamentos para os repórteres, né, para eles poderem acompanhar, então você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe se ele está treinando bem. Sim. Foi-se você o não tempo sabe- disso, né? Não Dos tem seus mais- tempos, né? Não Não, tem é mais engraçado isso, porque né? assim, Então, ele começou muito bem a temporada, ganhou a confiança do time, ganhou a confiança da torcida. Foi uma falha. Ele falha no jogo contra Sim. o Barcelona de Guayaquil lá e não voltou mais. Fiel, nossa classificação na Sul-Americana ficou desse jeito. Ainda não apareceu o tiquezinho verde aqui da nossa primeira vitória. Corinthians que estreou com uma derrota contra o Huracan em casa, um empate fora de casa contra o América de Cali e agora a primeira vitória, um começo ruim, primeira parte aí dessa fase de grupos, né? Agora tem os jogos de volta. Vamos pegar o Huracan fora de casa. Eu acho que aqui vai definir quem pode ser o líder do grupo. Isso depende do Corinthians ganhar do América de Cali dentro de casa. A gente tem total condição de fazer um bom futebol diferente que foi hoje, porque
Hoje não jogamos bem, mesmo com o campo com chuva ali, um jogo difícil, uma partida difícil, o Corinthians não jogou bem e a gente tem tudo para ganhar deles dentro de casa. E o Racing a gente pega eles fora de casa, independente de ter sido um jogo difícil hoje, acho que foi mais difícil pelo Corinthians não ter feito uma boa partida e nem pelo time do Racing ser um bom time. Na verdade é um time bem fraco, bem ruim. Hoje estava com bastantes desfalques e mesmo fora de casa a gente desempenhando o futebol que a gente sabe tem como a gente vencer. Então ganhando de América de Cali, Racing, sem vacilar, jogando sério, com raça, sangue no olho, fica acho que para essa partida aqui uma decisão aí do líder do grupo. Isso, claro, que o Huracan precisa aí tropeçar nas partidas, pelo menos em uma partida aí que ele vai enfrentar com o América de Cali em Racing, e ele precisa pelo menos empatar ali, perder, para a gente conseguir chegar ganhando deles aí, decidindo com eles a primeira posição do grupo. Coringão aí que zerou o saldo de gols, tomou 3 gols e fez 3 gols, 4 pontos somados. E agora é ver o que o novo técnico vai planejar aí para a Sul-Americana. Ramon Dias, que tinha deixado claro que a prioridade era o Brasileirão, na minha opinião, tem sim que brigar pela Sul-Americana. Então ficou assim a classificação do Timão depois dessa terceira rodada, primeira parte da fase de grupos. Agora a gente espera os jogos de volta. O que você achou da partida de hoje? Deixa aqui nos comentários aquele que foi o bola cheia da partida e o bola murcha, que para mim, Félix Torres, sem condição de vestir a camisa do Coringão, quase entregou lá contra a porcada o título do Paulista e agora prejudicando demais, praticamente jogou no lixo todo o planejamento que o Corinthians tinha feito para essa partida, quase que jogou no ralo a chance de vitória e para mim não dá mais. O difícil tem Kaká e André Ramalho no banco de reserva. Deixa seu like aí, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, vai Corinthians!